Havendo número regimental das senhoras deputadas e senhores deputados, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e declara aberta a 36ª sessão extraordinária em ambiente virtual. Discussão e votação do projeto de lei número 723 de 2020, autoria do senhor governador, dispõe sobre a instituição de distritos turísticos do Estado de São Paulo, sobre a utilização da marca São Paulo para Todos e da providências correlatas, com um substitutivo, 15 emendas, artigo 26 da Constituição do Estado. Com a palavra, inscrito de ontem entre os remanescentes, deputado Maurici. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, antes de mais nada, um bom dia a todas e a todos. Eu, como alguns sabem, nem todos, eu venho de Franco da Rocha, né? Que é uma cidade aqui na Grande São Paulo. Fica próxima ali, encravada entre Caieiras, Francisco Morato e Mairiporã. Franco da Rocha tem sua origem no Hospital do Juqueri, praticamente. Fora uma atividade de mineração incipiente que havia antes disso, a origem da cidade remonta a esse hospital no final do século passado. Esse hospital já foi o maior hospital psiquiátrico da América Latina, já concentrou lá uma população de 17 mil internos, mas no início dos anos 80, com a nova política antimanicomial, ele foi paulatinamente sendo desativado. Eu acredito que hoje já não tenha mais nenhum paciente psiquiátrico lá. Mas lá tem uma área de 2.400 hectares. Parte dela, uma boa parte dela foi transformada em parque estadual. É uma última região remanescente de vegetação de cerrado na Grande São Paulo. Foi transformada em parque estadual. E tem também um conjunto arquitetônico do mestre Ramos de Azevedo, com mais de 100 anos, que está lá. Uma parte, a parte mais, não diria mais a mais significativa, mas a parte central, onde ficava a direção do hospital e a biblioteca, sofreu um incêndio há alguns anos. E o resto do conjunto arquitetônico está lá. Uma parte dele foi passado para a prefeitura. A prefeitura tem se esforçado por restaurar esses prédios, porque são prédios tombados de valor arquitetônico, histórico e cultural muito grande. Num deles, inclusive, ela acabou de instalar agora o Museu Osório César. O Museu Osório César tem cerca de 8 mil trabalhos de artes plásticas, originários da técnica de arte terapia, produzido pelos pacientes daquele hospital ao longo desses mais de 100 anos. Bom, o raciocínio que eu quero desenvolver é o seguinte. Há algum tempo, aquele era o fator de desenvolvimento. Há algum tempo, por muito tempo, o Hospital do Juqueri foi um fator de desenvolvimento para a cidade. O maior empregador, responsável pela vida, pela sobrevida de todas, ou praticamente todas as famílias que lá viviam, inclusive a minha. Meu pai foi escriturário no Hospital do Juqueri e minha mãe foi servente durante muito tempo. Bom, de 1980 para cá, ele passou a ser visto pela elite da cidade, por vários dos prefeitos que lá passaram, vereadores, como um entrave para o desenvolvimento da cidade. Há uma corrente forte, ou havia uma corrente forte, que entendia que devia ser dado qualquer outro destino para aquilo lá, e que a cidade era privada de ter indústrias, era privada de oferecer empregos, era privada de oferecer acúmulo de capital na região, em função de que 1/3 da área física do município era propriedade do governo do estado. Esse é o caso de Franco da Rocha, com o Parque Estadual e com o Hospital do Juqueri. Mas a gente pode olhar para Mairiporã e vai ver que praticamente toda a cidade de Mairiporã, ela tem também um parque estadual, Parque da Cantareira,
mas ela tem uma represa, a Paiva Castro, e tem uma grande área, praticamente toda a área do município é em região, área de proteção ambiental. Isso vale para Caieiras, vale para outras cidades da Grande São Paulo, por exemplo, Itapecerica da Serra, né, onde tem uma área verde grande a ser preservada, e todos esses municípios têm em comum a pressão da especulação imobiliária. Muito bem. Eu venho me debruçado com prefeitos, vereadores, agentes políticos e econômicos lá da minha região, numa cruzada, entre aspas, eu diria, tentando convencer as pessoas de que o que hoje pode ser um fator de entrave para o desenvolvimento pode ser o grande ativo nas próximas décadas. E que o nosso desafio, o desafio da nossa geração, é encontrar como transformar ativos ambientais, culturais, históricos, arquitetônicos, também em ativos econômicos. E o caminho que me parece mais plausível para isso, de onde eu vejo hoje, é o turismo. Por isso que quando eu vejo um projeto como esse, que o governo do estado mandou para essa casa, me dá algum alento, algum ânimo de que essa possa ser mesmo a vocação de várias das nossas cidades, dos nossos municípios, e possa ser um fator de desenvolvimento sustentado, equilibrado ambientalmente, não é? Mas que, ao mesmo tempo, possa oferecer alternativas de emprego e renda para a população. O problema é que, quando a gente olha para o projeto, nós vamos ver, eu não estou com ele aqui na mão agora, mas me parece que ele tem 7 artigos. O primeiro artigo fala do conceito, de por que é preciso ter aqueles distritos. O segundo fala de tudo que precisa ser feito antes de implantar os distritos. E aí tem uma série de estudos, levantamentos, tal, que precisa ser feito antes do distrito. Depois fala do distrito e para que ele serve. Eu me lembro que tem um dos itens lá, por exemplo, que diz que fala que ele serve para garantir o desenvolvimento da região. Como se a simples aprovação do projeto de lei, a transformação dele em lei, garantiria alguma coisa, né? E depois ele vai caminhando para os finalmente, mas em nenhum momento eu vi ali como é que o governo pretende garantir, estimular, aprimorar, fortalecer, implantar. Não tem ali, por exemplo, na fala de crédito, mas não fala quem é que vai oferecer crédito, para que tipo de atividades, em que nível de crédito vai ter. Então, o projeto é um projeto muito, eu diria, desnecessário. Porque, de verdade, ele não traz nada de novo para a questão da exploração ou do desenvolvimento da indústria do turismo no Estado. Mesmo a marca, o São Paulo para Todos, eu acho que essa marca, inclusive, já foi usada pelo governo da Luiza Erundina no início dos anos 80. Se não me engano, era isso aí, São Paulo para Todos. E foi objeto de execração, né, da mídia, dos adversários do Partido dos Trabalhadores naquela ocasião. Eu, francamente, não vejo problema na marca. Eu considero interessante essas questões que foram colocadas aí por vários dos colegas, das colegas, de que o símbolo, a imagem, o ícone de um programa de governo deve ser aquele que é permanente, que é de Estado e não de governo. Mas também não veria nenhum problema de aprovar esse projeto, essa coisa do SP, do São Paulo para Todos aí. Agora, o que eu acho é isso, eu acho que ele é desnecessário. Sinceramente, eu acho que o governo perdeu tempo, gastou dinheiro, gastou energia para construir alguma coisa que não serve absolutamente para nada. Não acho que nada vai ser transformado depois da aprovação desse projeto no turismo no Estado. Mais do que isso, talvez o governo João Dória gaste os próximos 1 ano e meio que tem de mandato para fazer esses levantamentos aí. Coisa que eu duvido que faça. Porque, por exemplo, eu falei agora há pouco de um parque estadual lá em Franco da Rocha, Parque Estadual do Juqueri. Aquele parque estadual não tem plano de manejo. O governo está falando de fazer tantos levantamentos para identificar vocação, potencial de regiões que ele quer criar. E sequer os ativos já existentes que podem ser transformados em desenvolvimento do turismo estão adequados para isso. É o caso do Parque Estadual do Juqueri, que não tem sequer um plano de manejo.
Então, senhor presidente, eram essas as considerações que eu queria fazer aqui. É mais um projeto que eu não vejo porquê urgência, não vejo porquê esse atropelo. E, de novo, municípios foram ouvidos? Essa é a melhor formulação para o turismo no Estado? Eu tenho minhas dúvidas. Então, acho que a gente devia debater com muito mais calma, com muito mais tranquilidade. Talvez o governo fizesse um bem para todos nós, se retirasse esse projeto, encaminhasse a elaboração daqueles estudos que ele próprio entende necessários para a implantação de um projeto de distritos, e depois, com base nesses estudos já feitos e analisados pelo governo, pela Secretaria de Turismo, e por essa casa, por que não? E pelos prefeitos e câmaras e vereadores do Estado, por que não? Até apresentado para a iniciativa privada, de quem se espera investimentos na criação de uma indústria de turismo mais robusta no Estado, pudesse opinar, para que a sociedade pudesse ver e opinar. Então, eu peço aos senhores deputados, às senhoras deputadas, que rejeitem esse projeto. Não vai fazer nenhuma diferença. Pelo contrário, talvez nos livre de problemas futuros ao deixarmos abertas janelas para que outras coisas possam ser feitas pelo governo estadual em relação ao turismo do Estado, por decreto e sem a participação dessa casa. É isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Obrigado, deputado Maurici. Com a palavra, o deputado Enio Tato. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar todos os deputados, as deputadas, cumprimentar o público que nos assiste. Eu vou na mesma linha que meus colegas colocaram ontem, e o deputado Maurici também. É um projeto vazio, projeto genérico, um projeto que tem o corpo, mas dentro do corpo não tem nada, não explica nada. Por exemplo, quando ele fala aqui, né, com a relação com a iniciativa privada, qual que é a relação? O que nós temos de conhecimento dessa relação com que o governo do Estado de São Paulo, Dória, vai ter com a iniciativa privada para criar esses distritos turísticos? Será que é a relação com a LIDE, os empresários dele, do setor do turismo? Deve ter conversado bastante com esse pessoal, deve ter ajudado a elaborar esse projeto dessa forma. Aqui fala da relação e que pode colocar dinheiro privado, dinheiro público, no setor privado. Isso me assusta muito e deixa a gente muito preocupado. Principalmente nesse setor que deve ter muita gente falida e que busca recuperação através de dinheiro público. E o governo vai investir nisso. Eu moro numa região que, muitos anos atrás, na década de 70, 80, tinha muita gente que tinha terra naquela região, que hoje está ocupada, né, que o empresário doava um terreno para o Estado ou para o município construir um equipamento público. Esse terreno era lá no meio do mato, onde não estava adensado, onde não tinha nem gente. Na medida que construía um equipamento público, um posto de saúde, uma escola estadual ou municipal, o governo abria estradas e aí valorizava as terras desse pessoal, que é pública, todo mundo conhece isso lá na região. A mesma coisa pode acontecer com esse projeto. Eu fico imaginando as instâncias turísticas aqui do Estado de São Paulo, que nós aprovamos, e tantos municípios que lutam para se tornar instâncias turísticas. Como é que está a situação deles? Será que não seria melhor, mais benéfico, com resultado imediato, criação de emprego e de renda, se o governo do Estado não desse um aporte financeiro para esse pessoal se estruturar, para esse pessoal se equipar, para desenvolver o turismo, os passeios, e não São Paulo viver apenas do turismo de negócio? Então, essas coisas a gente precisa questionar nesse projeto. A gente não vai longe, vamos pegar a nossa região aqui, da região metropolitana. O Maurici estava falando da região de Mariporã,
Franco da Rocha. Eu pego na Zona Sul, por exemplo, toda a região de Parelheiros, área bonita de cachoeiras, de mata, de muitas pousadas. Região do Embu-Guaçu, de Itapecerica, de Juquitiba, de São Lourenço, e assim por diante. Os prefeitos lá, eles não têm dinheiro nem para resolver o problema da acessibilidade das estradas. E a gente sabe que ali tem um potencial enorme de turismo. Nas chácaras, nas pousadas, nos sítios. É muita gente que, no fim de semana, feriados, procuram aquela região. E o que a gente sente é que o prefeito vem aqui mendigar uma emenda para resolver o problema de uma estrada vicinal para ter acessibilidade. Região de Ibiúna, região litorânea, como foi colocado ontem, que é o potencial de turismo, e muitas vezes o prefeito não tem condições de fazer investimento para receber esse turismo, que gera emprego e gera renda. Tem um caso aqui muito específico que eu conheço e visitei, e há poucos dias, no mês, dia 19, morreu o seu Zé Pedro, do quilombo tradicional, lá da região de Ubatuba. Seu Zé da Farinha, que era conhecido lá, com 83 anos. Uma família enorme e era tradição toda pessoa que passar por lá e visitar esse quilombo, a Casa da Farinha, onde ele vivia com a sua comunidade, com seus filhos, com seus netos, seus bisnetos, preservando a tradição quilombola. Só que para você chegar lá, você tem dificuldade de chegar até de carro. E lá, por exemplo, toda aquela região de Ubatuba, de Caraguatatuba, é uma região com potencial enorme turístico, além da questão litorânea, das praias. E não tem incentivo nenhum. Por que o governo não aplica esse dinheiro que ele vai dar para a iniciativa privada nesse potencial, pessoas que podem empreender e você atender todas umas regiões de pessoas carentes e que poderia, né, desenvolver um trabalho de turismo, gerar emprego para as pessoas que moram ali e renda para esse pessoal. Ontem foi falado muito da questão também do deputado Paulo Fiorilo citou, com muita propriedade, do Vale do Ribeira. Desde o meu primeiro mandato se fala do Vale do Ribeira, do interesse turístico e do despertar econômico daquela região. Só que os tucanos já vão fazer 40 anos de governo do estado de São Paulo e não sai daquilo. O deputado Samuel Moreira foi presidente da Assembleia Legislativa, nas audiências públicas, sempre era citado daquele desenvolvimento daquela região, onde passa a BR-116, a Regis Bittencourt, que liga o sul do país com o Brasil, que liga a Argentina, América Latina com o Brasil. E tem 30, 40 anos de governo tucano e não sai daquilo. E é uma região riquíssima em termos de natureza, que poderia ser um potencial enorme turístico. Aí ele manda um projeto desse, que é um projeto, que é um cheque em branco, que não esclarece nada, que não tem critério nenhum para a gente aprovar. E esses distritos turísticos, que me chamam mais atenção, você não sabe que dinheiro, que valor que vai ser investido, qual o critério populacional, qual o critério de você dirigir, né, dinheiro, grana do Estado público para essas localidades. E com detalhe, o governo vai fazer tudo sozinho, sem passar pela Assembleia Legislativa, sem a gente dar o aval da Assembleia Legislativa, sem passar por uma discussão. Então fica muito difícil, senhor presidente, a gente aprovar um projeto dessa natureza, um projeto à escura, sem a gente ter o detalhamento de como será esses investimentos. O Dória é um marqueteiro, a gente sabe muito bem disso.
Ele chegando na prefeitura, a primeira coisa que ele fez foi um plano de marketing. Quem não se lembra, em 2019, por exemplo, o lançamento e o estardalhaço que ele fez de transformar a Marginal Pinheiros, o Rio Pinheiros, ali perto da usina de Traição, num porto madeiro, como o de Buenos Aires. Já se passaram mais de 2 anos, vai lá dar uma olhadinha como é que está aquilo. Tem 1, 2 máquinas lá falando que está despoluindo o Rio Pinheiro, mas não tem nada de investimento. E a gente sabe da sua relação com a iniciativa, com a iniciativa privada, a criação da LIDE, que tem um interesse dele, e esse projeto aqui eu fico imaginando que fique na mão desse pessoal, desses aliados dele, um pessoal que teve um papel político enorme quando criaram o Chega, com manifestações desses empresários contra o governo democrático e com êxito do presidente Lula, e que depois foram fortes aliados do Bolsonaro para elegê-lo, né, para substituir o PT, que hoje estão todos arrependidos. Então, senhor presidente, eu acho que, capitaneada pela nossa líder, professora Bebel, a bancada do Partido dos Trabalhadores não tem condições nenhuma e esclarecimento nenhum para a gente votar favorável a um projeto desse. A não ser que se retire esse projeto, que se abra uma discussão, que se envolva os empresários, mas que se envolva também os pequenos empreendedores, né, as entidades empreendedoras, para que participe dessa discussão, para a gente ter um plano aqui no estado de São Paulo, que precisamos muito, principalmente nesse momento de muito desemprego, de pandemia, mas que seja algo que a gente tenha o mínimo de informação possível para a gente poder votar. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado a todos. Obrigado, deputado Enio Tato. Com a palavra, o deputado Vinícius Camarinha. Presidente, o senhor me escuta, presidente? Muito bem, deputado. Muito obrigado. Meus cumprimentos à Vossa Excelência, meus cumprimentos a todos os colegas, deputados, deputadas, aos telespectadores da TV Assembleia, que nos acompanha na nossa sessão virtual de hoje, pela manhã, discussão do projeto de lei 723, que cria os nossos distritos turísticos no nosso estado de São Paulo. Com todo o respeito aos meus colegas da oposição que me antecederam, mas muito bem elaborado pelo nosso secretário Vinícius Lumitz, que foi ministro de Turismo do Brasil, tem uma experiência nacional e internacional gigantesca e que traz para nós agora uma oportunidade de nós avançarmos, senhor presidente, num setor devastado pela pandemia no mundo inteiro. Um setor devastado no mundo inteiro, se não o que mais sofreu prejuízos por conta das restrições impostas pela pandemia. Então, senhor presidente, em primeiro lugar, esse é um projeto que nós temos que ter a consciência e temos que ter aqui, eu peço aos meus colegas de oposição, que eu entendo o papel da oposição, de criticar, de diminuir os feitos do governo, mas é um momento que impera a união, senhor presidente. É um momento que nós precisamos dar apoio aos setores que mais precisam. E esse é um gesto importante, é um setor da economia que precisa de apoio. E aqui eu quero fazer algumas ponderações, senhor presidente Carlão Pignatari. Primeiro, nada a ver o projeto de distrito turístico com os municípios e instâncias de interesse turístico. Nós não temos uma relação igualitária nesses dois projetos. O projeto do MIT, ele pressupõe projeto de lei, a Assembleia vai elaborar e vai aprovar quais são os municípios de interesse turístico ou instância, porque é um outro conceito. Envolve recurso vinculado, envolve outras características. O distrito turístico, senhor presidente, são regiões
ou são pedaços de uma cidade, ou são determinados locais que o Estado vai apoiar com toda a sua estrutura jurídica, administrativa e, se necessário for, financeira. Não há recurso vinculado. É uma forma que nós estamos dando para a Secretaria de Turismo, para, olha, vocês do turismo, que entendem de turismo, que possuem os seus conselhos, junto com os municípios, vão instituir os distritos turísticos. Já pensou, presidente Carlão Pignatari, cada distrito turístico reconhecido pelo Estado tiver que vir uma lei aqui para São Paulo, para a gente aprovar aqui depois de 4, 5, 6 meses, nós vamos estar espancando o princípio administrativo da eficiência. O princípio da eficiência na nossa Constituição, senhor presidente, pressupõe agilidade, pressupõe resultado rápido para a nossa população. E nós estamos dando à secretaria responsável, que é o turismo, a oportunidade dela, com os seus técnicos, reconhecerem esses distritos, apoiar essas regiões turísticas, ou uma parte de bosque, ou de localidades que têm vocação para tal, e dar o suporte necessário para que essa região avance, para que essa região ela consiga desenvolver o seu atrativo turístico. Por exemplo, deputado Emílio, Vossa Excelência, que foi prefeito em Osasco, Marília tem a paleontologia. Nós temos lá o Vale dos Dinossauros. É um lugar que dá para a gente explorar turisticamente. Tem muitas pessoas que têm interesse nesse tema. Agora, nem por isso, necessariamente, vai ser um MIT, mas pode ser um distrito turístico. O Estado pode, com a sua Secretaria de Turismo, com os seus técnicos e com suas ferramentas, apoiar o município, criar essa logomarca, impulsionar isso para o Estado de São Paulo e para o Brasil. Você já pensou se cada diagnóstico desse nós enviarmos um projeto de lei para a Assembleia? O senhor foi prefeito, eu fui prefeito. Não é producente. Não envolve recurso vinculado. Nós não estamos tratando de orçamento. Nós vamos travar mais o Estado, nós vamos criar mais uma burocracia, mais uma lei. Nós vivemos num país de milhões de legislação que ninguém aguenta mais. Para coisas importantes, vamos delimitar por lei. Mas o dia a dia da secretaria para criar distrito, naquilo que for oportuno e conveniente, nós vamos ter que criar uma lei. Desculpa, mas eu não concordo. Eu acho que nós precisamos dar autonomia para a Secretaria de Turismo fazer esse diagnóstico. São decisões de pequenas localidades que podem ser exploradas turisticamente, que a Secretaria pode, como Poder Executivo, executar essas políticas públicas. Então, é isso que eu peço aos colegas deputados, que reflitam sobre essa oportunidade que nós estamos criando para o Estado, e mais uma ferramenta de apoio a esses distritos turísticos. O Estado pode oferecer a esses municípios ou a essas regiões, ou de uma determinada localidade, projetos logísticos, sugestões, criar um aparelhamento público para que impulsione essa localidade que hoje, porventura, não tenha nada. Então, não vejo, com todo respeito aos meus colegas da oposição, uma consistência para a não aprovação desse projeto. Muito pelo contrário, nós precisamos aprovar rápido esse projeto. Esse projeto está bem estruturado por gente que entende, por gente que realmente sabe o que está fazendo. E também, senhor presidente, numa necessidade, como eu repito aqui, de urgência, urgentíssima. É um setor que precisa de apoio. Mas ainda temos outras deficiências. Temos, e nós vamos enfrentá-las, mas essa é mais um caminho que nós estamos dando para o setor de turismo. Nós estamos dando mais uma ferramenta de apoio para o setor de turismo. Então, eu peço aqui aos colegas, aos deputados, que possamos refletir, que possamos aprovar esse projeto no dia de hoje. Ontem, fizemos uma discussão de deputados, mais de 30 deputados, com o próprio secretário Vinícius Nunes,
esclarecemos diversas dúvidas, esclarecemos algumas divergências que existiam no projeto, e eu tenho certeza que ele está maduro, senhor presidente, para ser votado. E eu peço aqui aos colegas que votemos esse projeto. Parabenizo o governador João Dória, o vice-governador Rodrigo Garcia, o secretário Vinícius Blumenitz, pela iniciativa. Ontem, aliás, o governo fez um evento no Palácio de assinatura dos MITs. Mais de 100 milhões foram destinados aos municípios turísticos, incentivar, incrementar, dar um apoio inicial nesse momento difícil que nós estamos vivendo. E agora, essa votação seria mais uma homenagem, senhor presidente, ao setor de turismo que tanto precisa. Eu vou me encerrando aqui para contribuir, para a gente aprovar o quanto antes esse projeto, senhor presidente, me colocando à inteira disposição dos demais colegas para a gente continuar nesse debate. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Vinícius Camarinha. Com a palavra, o doutor Jorge do Carmo. Senhor presidente, senhoras não, deputadas, estão me ouvindo? Muito bem, deputado. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar a Vossa Excelência e cumprimentar nossas deputadas e deputados, cumprimentar o público da TV Alesp, nessa manhã de quarta-feira, discutindo aí um projeto de extrema relevância, né? Não podemos dizer que o turismo não é importante, claro que é. Claro que todos nós queremos, né, e precisamos que o turismo seja incentivado, fomentado no nosso estado. É bem verdade que quando você vê um projeto que dispõe sobre a instituição de distritos turísticos no estado de São Paulo, sobre uma logomarca bonita, inclusive, São Paulo para todos, dá até vontade de aprovar sem ler, né? Porque é muito bonito. Claro que quem acredita no fomento ao turismo, no São Paulo realmente para todos, dá vontade de aprovar, claro, porque nenhum deputado, nenhuma deputada de sã consciência vai dizer que é contra a fomentação do turismo no estado. No entanto, não é bem assim que as coisas acontecem, a gente sabe disso, e os deputados que me antecederam falaram, né? Há quanto tempo se espera a incrementação, o fomento, né, o aporte de recursos do nosso estado, o estado mais rico da federação, para fomentar mesmo o turismo, porque nós temos áreas maravilhosas no nosso estado, nós temos áreas que devem mesmo ser preservadas, conservadas e fomentado o turismo para a população, para que gera renda, emprego, cultura, né, cada vez mais a gente poder desfrutar de um estado com qualidade de vida. E os municípios que criarem esse distrito poder, de fato, ter o progresso, o desenvolvimento e a população que moram nesses municípios ou que visitarão esses municípios poderão ter, de fato, orgulho do investimento no turismo. Hoje, como eu ia falar nesse projeto, como estou falando, eu liguei para o prefeito de Nazaré Paulista, Murilo Pinheiro. Ele é presidente da Associação das Prefeituras dos municípios de interesse turístico do estado de São Paulo. Cerca de 95 municípios participam dessa associação. E é evidente que ele está super interessado, né? Porque, imagine, você é presidente de uma associação que ninguém não tem nenhum incentivo, o Estado não coloca recurso, você tem que fazer marabalismo, né? Ou então se frustrar por ser presidente de uma associação que ao longo do seu período de mandato você não conseguir desenvolver. Não porque você não quer ou não tem capacidade, mas porque você não tem aporte, não tem recurso, não tem destinação de verbas. E aí ele está interessadíssimo, né? Eu falei com ele, ele falou, não, quero que aprove, tá? Todos nós gostaríamos que aprovasse um projeto com esse espírito, né? Mas esse projeto não diz isso. O projeto cria os distritos a partir do interesse dos municípios, ou do interesse inclusive da iniciativa privada, mas não diz de onde vai sair o recurso, como, né? Vai fazer, mas não, é muito vago, é como se você estivesse apresentando uma diretriz
e você não diz como será executado, como será, de fato, né, regulamentado. Ah, mas o projeto tem que ter um decreto para regulamentar. É bem verdade. É bem verdade. Mas não dá para a gente também simplesmente assinar um cheque em branco aqui na Assembleia e dizer, olha, o Estado, o secretário, na verdade, os superpoderes para o secretário do Turismo. O secretário faz o que quiser, como quiser, para constituir os distritos turísticos. E a gente quer participar, porque o parlamento é para isso. Se para criar um distrito numa cidade, num município, necessário se faz passar pela Câmara Municipal, por que para criar distritos no estado, de alguns municípios, não se faz necessário a Assembleia Legislativa ser ouvida? E aí não posso concordar com o nosso líder, deputado Vinícius Câmara, não é burocracia, nós não estamos querendo travar, burocratizar, nós estamos querendo discutir. Aqui, afinal, o parlamento é o local de se falar, é o local de dialogar, de se ouvir as propostas, de convergências e divergências. Isso faz parte do parlamento, não vejo por que não há necessidade de burocratizar. Há necessidade, sim, de se regulamentar e de se ouvir os representantes, os legítimos representantes do Estado. É lógico que em conjunto com os prefeitos, em conjunto com os vereadores, em conjunto com as autoridades, inclusive com a iniciativa privada. A participação da sociedade civil é fundamental, claro, todos nós concordamos com isso. Isso é democracia, isso é participação popular. Agora, não dá para ser assim, simplesmente delega, o secretário do turismo faz o que ele quiser, como ele quiser, para fazer uma coisa que a gente não sabe quando nem como vai acontecer. A gente vê, foi falado de várias regiões, por exemplo, né, tem uma região que eu moro lá nas proximidades, ali na região do Alto Tietê, nós temos áreas belíssimas, né? Região ali das Sete Cruzes, né? Coisa maravilhosa, né? No entanto, o que tem lá? A ocupação irregular. O que tem lá infelizmente, um incentivo à irregularidade, porque ao longo de todos esses anos não se incentivou o turismo. Nós temos a nascente do Rio Tietê, temos o deputado Estevão Galvão, que é daquela região, temos a nascente do Rio Tietê lá, nós temos áreas belíssimas que pode ser incentivado o turismo, né, e fortalecido. Mas o que se fez até hoje? Nada. Muitas dessas áreas estão sendo ocupadas de forma irregular. E eu sou defensor da moradia, não sou contrário à moradia. Eu sou defensor da moradia com cidadania, ou seja, de forma juridicamente correta, as pessoas terem seu documento com segurança jurídica. Mas não dá também para a gente incentivar deixar a ocupação proliferar, porque o governo é omisso, porque o governo, né, deixou de fazer a sua parte. Ao invés de fortalecer aquelas regiões para que o turismo pudesse ser o atrativo, não. Deixou abandonado e as pessoas, porque não tem política habitacional também, que também não é uma proposta do governo, as pessoas foram ocupando as áreas, né, de proteção ambiental, o que constitui, né, irregularidade absoluta. Mas por quê? Porque não tem política para o turismo e não tem política para a habitação. Então, por essas razões, é que a gente não somos contrários ao turismo, mas queremos sim que seja bem discutido, para a gente ter claro e para a gente poder defender, porque como é que você vai votar num projeto que você não sabe como será o desfecho dele? A gente teve aqui ontem uma audiência pública com o secretário Marcos Penido, que você ouvindo o secretário, você participando da audiência pública e questionando o secretário, você concorda, porque ele explica tudo. Ele explica, ele detalha. Agora, se você lê só o projeto, você não vê o que ele detalha. Ou seja, é omisso, o projeto é vago, falta complementação, é necessário. Nós não podemos votar numa coisa que é vaga. Então, é a mesma coisa desse projeto. É preciso melhorar ele muito para a gente poder dizer, olha, vamos defender. Então, essa questão de achar, nós não somos contra por ser contra, nós somos contrário quando não tem condições de aprovar. Quantos projetos nós já aprovamos aqui do governo? Quantos? Se é bom para a população, nós somos a favor, nós não fazemos oposição sistemática por oposição. Nós fazemos oposição responsável. Quando é bom para a população paulista, nós votamos a favor. Quando a gente vê que precisa ser melhorado, nós propusemos, inclusive, um substitutivo para melhorar.
Esse é o espírito do parlamento. Então, senhoras deputadas, senhores deputados, por essas razões e da forma como está proposto, apresentado esse PL 723 de 2020, que fica muito difícil a nossa bancada, né, e por orientação da nossa líder, deputada professora Bebel, a gente votar a favor desse projeto. Agora, se tiver boa vontade, espírito de parlamento, de falar, de dialogarmos, de melhorarmos, de fazermos ele ser, de fato, um incremento para a sociedade paulista, para criar distritos turísticos com incentivo, com participação popular, com recurso, com aporte de recursos, e dizer de onde vai sair, para não entregar simplesmente para a iniciativa privada, porque é perigoso. Daqui a pouco a gente está entregando o patrimônio público para a iniciativa privada fazer o que quiser. Queremos sim a participação da iniciativa privada, mas com o controle do Estado, o controle da Prefeitura, do Estado de São Paulo, das câmaras municipais, da Assembleia Legislativa, para que nós sabemos o que está acontecendo e não deixamos os equipamentos públicos, né, as nossas riquezas ser administrada por pessoas que têm outros compromissos, outros interesses. Então, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu vou encerrar por aqui, mas dizer que, da forma como esse projeto está proposto, é difícil, é impossível votar a favor. Muito obrigado, senhor. Obrigado, deputado Jorge do Carmo. Com a palavra, o deputado José Américo. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores deputados. Eu vou acertar aqui minha câmera para ficar um pouquinho melhor. Isso. Bom, eu sou originário, né? Faz muito tempo que eu estou longe, mas sou originário de uma região de um grande potencial turístico, né? Região de Castilho, Nova Independência, Dracena, uma região de grande potencial turístico, porque Castilho é banhado pelo rio Paraná, né, e pelo rio Tietê e pelo rio Aguapeí, né, quase que nós temos aí uma ilha retangular. Então, nesse município, no município de Nova Independência, muito próximo, nós temos o rio, né, que na beira do rio nós temos 500 ranchos, de pessoas que vão pescar, que vão passar os seus veraneios, tal, da própria cidade ou de fora, 500 ranchos. E nós temos o Parque Estadual do Aguapeí, que começa em Castilho, na Barra do Feio, na Barra do Rio Aguapeí, e vai até o Rio do Peixe, se eu não me engano. São mais ou menos 60 quilômetros por 15 ou 20 de largura, e é uma região assim maravilhosa do ponto de vista da fauna, do ponto de vista das espécies animais que habitam esse lugar, e é um lugar assim de rara beleza, né? Você tem aí terras maravilhosas, você tem uma rica, a natureza e o ambiente o ambiente é muito rico, né? Você tem desde gramíneas até árvores que já estão em extinção no estado de São Paulo, como aroeira, como ipê, como enfim. Você tem uma vegetação maravilhosa nessa região. Bom, o Parque Estadual do Aguapeí, e que se vincula após o Rio do Peixe ao Parque Estadual do Rio do Peixe, que é mais uns 60 quilômetros por uns 15 ou 20 de largura, é uma região de varjão, né, gente? Uma região de varjão, e que são parques que, quando foram criados, supunha-se que teriam um acesso muito grande da população, né? O Parque Estadual do Aguapeí, que eu conheço bastante, que é muito bonito, também supunha-se que haveria uma grande corrida para esse parque quando ele foi criado. Mas até hoje ele não tem grande procura. Por quê? Porque não tem isso que o Maurício falou, não tem plano de manejo, não tem infraestrutura, não tem recurso. Então, criou-se o parque, ele está abandonado, né? O Parque do Rio do Peixe também está abandonado. Então, você teria aí uma vegetação peculiar e uma fauna peculiar nesse lugar que as pessoas poderiam observar, né? Desde que a distância. Você tem aí nessa região o maior mamífero selvagem brasileiro, que é o cervo do Pantanal, que é um tipo de um veado galheiro imenso, né? Chega a pesar 10, 12 arrobas. Maravilhoso.
e que pode ser observado ainda pelos nossos filhos, pelos nossos netos. Pois bem, hoje, se você quiser visitar o Parque do Aguapeí, eu, como deputado, posso visitar, mas as pessoas, em geral, têm muita dificuldade, as escolas têm muita dificuldade. Então, eu acho assim, que qualquer plano, né, que realmente é necessário um plano estadual de fomento ao turismo no estado de São Paulo, né? Eu acho que é necessário. Eu também não tenho preconceito nenhum com relação à iniciativa privada. Se a iniciativa privada, vamos abrir espaço para a iniciativa privada participar, não tenho preconceito nenhum, gente, quero dizer que não tenho. Mas eu quero dizer uma coisa, a iniciativa privada no estado de São Paulo, na área de turismo, ela sempre investiu muito pouco, sempre investiu muito pouco. O Estado faz os seus investimentos, quando é o caso, ou a iniciativa privada não faz, a não ser coisas muito localizadas, onde a perspectiva de ganho, a perspectiva de lucro é, sei lá, é muito segura. Você não tem essa prática no estado de São Paulo, nem no Brasil, né? A iniciativa privada brasileira, ela é de muito pouco, ela não gosta de correr risco, ela gosta de ter certeza das coisas, né? Talvez a mentalidade lá do garimpo, né, que está por detrás das consciências da burguesia brasileira, ainda influencie o empresariado atual, né? Ele gosta de ter lucro rápido, gosta de ter retorno rápido e investe pouco. Então, o Estado tem que fazer alguma coisa. Eu também não sou contra que o Estado faça. Não sou contra. Eu acho que o Estado, inicialmente, na área do turismo, como, por exemplo, os exemplos que eu dei aqui, os parques estaduais do Rio do Peixe e do Aguapeí, eles necessitam de investimento estatal. Agora, nesse projeto que foi apresentado pelo governo dos distritos turísticos, eu não vejo, para ser sincero, não vejo nem uma coisa nem outra. Não existe uma linha assim, quer dizer, o Estado colocar alguns objetivos. Quer dizer, o Estado vai fazer tais e tais medidas, vai tomar tais e tais providências, e depois a iniciativa privada, se quiser entrar, ela vai ter que cumprir tais e tais requisitos. E nós vamos ter tantos milhões de reais para um investimento inicial, né? Eu acho mesmo, quer dizer, um plano assim genérico como está aí, ele é apenas um plano bem intencionado. Eu não vou dizer que não seja um plano bem intencionado. Eu não vejo, acho que é uma coisa genérica de achar que, de repente, um decreto ou um projeto aprovado pela Assembleia possa, digamos assim, de per si, né, provocar um movimento na área turística, né? Eu acho que não vai provocar, viu? Acho que não vai provocar. Vamos imaginar que o Estado, da posse desse projeto que nós estamos fazendo aqui, se aprovado, né, o Estado vai lá e cria um distrito turístico lá na minha terra, lá onde eu estou falando, lá em Castilho, Nova Independência, Dracena, cria um distrito turístico. Por que ele vai mexer com alguma coisa, né? Se o Estado não tiver, digamos assim, mostrado a sua disposição de investimento, eu acho que não vai atrair nem os prefeitos. Se o Estado disser, olha, nós vamos entrar no distrito turístico, nós vamos ter, para todo o projeto, nós vamos ter de tanto a tanto, eu tenho certeza que pelo menos os prefeitos, os vereadores, as lideranças locais vão se mexer. E, consequentemente, pode estimular setores da iniciativa privada. Agora, de uma forma genérica, como foi apresentado para o projeto, e eu hoje de manhã li de novo para não cometer nenhuma injustiça, eu acho que não vai provocar muita coisa, né? Então, eu acho que foi o Jorge do Carmo que falou, eu acho que o Enio, né? Esse projeto precisa ser repensado, ele precisa ser remasterizado, para usar um termo da área do cinema, ser remasterizado, ser redetalhado, porque aí nós vamos ter condições de estabelecer metas, estabelecer orçamentos. Caso contrário, vamos ter um projeto vago, que não vai significar muito pouca coisa, né? Quando criar o distrito turístico, o Estado criar o distrito turístico, ele vai colocar uma meta de investimento. Como é que vai ser isso, né? Se pelo menos isso fosse definido, criando o distrito turístico, o Estado vai dizer quanto ele vai investir, o que ele vai fazer, vai ter um plano diretor turístico, né? Um plano diretor turístico para esse distrito, tal. Se colocasse isso, pelo menos, já seria um avanço, mas eu não vi nada, absolutamente nada a respeito. Então, minha opinião é que esse projeto
para o governo, não estou querendo dizer que é um projeto, enfim, é um projeto importante, né? Bem intencionado, mas eu acho que deveria ser retirado e poder ser melhor detalhado. Então, por exemplo, vamos criar quando houver o decreto do distrito turístico, esse decreto vai envolver o estabelecimento de um plano diretor de turismo que vai significar, vai levantar as prioridades, o Estado vai colocar o que ele tem de condições econômicas, aliás, de condições financeiras para investir, o município vai ter que dizer também o que ele tem, e aí a iniciativa privada também vai se colocar. Se colocar isso, já é um avanço, já é um passo, né? Mas nem isso tem, né? Então, quero dizer que a gente vai estar perdendo um tempo e vai criando uma ilusão, né? Eu acho que quem elaborou esse plano, elaborou com uma certa ingenuidade, né? Uma certa ingenuidade de não entender muito bem como que as coisas funcionam, né? Ou então de acreditar demais, né, aquilo que a gente chamava antigamente de voluntarismo, né? Então, a vontade é suficiente para mover as coisas, né? Uma coisa assim, um pouco... Eu sou cristão, mas é excessivamente cristão, né? Essa ideia de que você... Excessivamente cristã, essa ideia de que você move o mundo a partir da sua vontade. Eu quero dizer que, então, eu acho que o melhor que o Estado poderia fazer, que o governo poderia fazer, era retirar esse projeto e refazê-lo. Mas eu queria falar um pouco mais de turismo no Estado de São Paulo. Eu acho realmente, concordo com o Vinícius Camarinha, que esse setor está arrebentado e planos nessa área eu acho que é importante, porque é um setor que emprega bastante. Eu não discordo disso, acho que está correto. Por isso que eu sou a favor de refazer o projeto. E quero dizer que o Estado de São Paulo, ele começa a pensar o turismo só a partir dos anos 20, 30 do século passado. Aí que ele começa a pensar no turismo de verdade. Até então, isso é uma coisa muito europeia, né? Aqui não se pensava isso, né? Não se cogitava esse tipo de coisa, e que a gente foi vendo que foi crescendo de forma muito grande na Europa, e depois virou uma atividade econômica excepcional, né? Tem países que vivem basicamente do turismo, né? A Espanha, hoje, um dos grandes fatores propulsores da economia espanhola é o turismo, né? Da França também é fundamental o turismo. E o Brasil, bom, o Brasil, nem vou falar do Brasil, quero falar só do Estado de São Paulo, né? O Estado de São Paulo tem grande potencial turístico, né? Eu acho que, por exemplo, a região da Serra da Mantiqueira, a região da Serra do Mar, né? Parte do Rio Tietê, parte do Rio do Peixe, parte do Rio Paraná, né, que banha o estado, o Rio Tietê é inteiro no estado de São Paulo, o Rio do Peixe também. Essa região de rios, né, em função da natureza do estado de São Paulo, das terras muito férteis, você tem uma vegetação ciliar magnífica. Então, essas regiões são regiões absolutamente profícuas para desenvolvimento de turismo. Você tem também região de águas minerais, como, enfim, várias regiões de águas minerais, como Água da Prata, Lindóia, etc., né? E que são, enfim, um potencial de desenvolvimento turístico muito grande. O estado de São Paulo tem uma vantagem para o restante do Brasil em matéria de turismo. Ele tem uma infraestrutura de estradas, uma infraestrutura de locomoção, né, de estradas, de aviões, etc., que outros estados não têm. Então, ele também propicia, já tem uma infraestrutura pré-existente que pode ajudar o desenvolvimento de um plano turístico ousado. O governo Dória deveria pensar, né, o secretário do Turismo, que é uma pessoa que a gente viu ontem bem intencionada, deveria pensar num plano mais detalhado, assim, um plano global, né? Pode até ser de distrito turístico, pode até manter isso, né? Não me oponho, mas fazer uma coisa mais detalhada, mais arrojada, e que envolva investimento público claro, né? E também abre espaço para iniciativa privada, não tem nenhum problema, né? Mas que tenha clareza do papel de um e de outro. Senhor presidente, é isso que eu gostaria de falar, e sugiro que o governador, né, se esse projeto não for aprovado aqui, que o governador não pare por aí, não entenda isso como uma rejeição da ideia. Acho que a ideia é boa, né? Refaça o projeto e represente, né? E represente, nós vamos abrir a discussão de novo, né? Vamos abrir a discussão de novo, e a ideia é chegar num plano digamos assim, de estímulo, de fomento ao turismo no estado de São Paulo, mais definido, mais preciso, né? E eu repito, cada distrito turístico tem que ter um plano diretor, né? Eu chamo o plano diretor uma coisa detalhada, que envolve investimento, que envolve
digamos assim, definição micro-regional, etc, etc. Certo? Acho que é importante que isso seja feito. Então, muito obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, quero cumprimentar meus colegas, aí, a professora Bebel, o nosso Enio Tato, que nesse momento está procurando uma coisa aí na gaveta dele, o doutor Jorge do Carmo, Janaína e todos vocês. Super abraço. Seguindo a lista de oradores inscritos, próxima oradora, a deputada Valéria Bolsonaro. Bom dia a todos. Ontem nós tivemos uma pequena reunião com o secretário de Turismo, né, onde nós começamos a tirar algumas dúvidas. E realmente, infelizmente, né, eu posso colocar aqui que não foram tiradas dúvidas nenhuma, porque o secretário falou e não disse absolutamente nada, que é o conteúdo desse projeto. O que eu vejo no conteúdo desse projeto aqui são 2 pontos que me assustam muito. Primeiro, mais uma vez, o governo do Estado de São Paulo quer fazer tudo por decreto. Mais uma vez, o governador do Estado de São Paulo quer tirar da Assembleia Legislativa o direito de falar, de representar a população e deixar tudo na mão do governador. E a outra coisa que me chama muito a atenção é a falta de conteúdo desse projeto. Então, está aqui, o Poder Executivo, por meio de decreto, quer colocar, instituir os distritos turísticos. Fala para o Alex retirar a assinatura. Tem alguém com o áudio aberto? Posso continuar? Continuando. O projeto, por que decreto? E aí me levanta o seguinte: quem é que tem informação privilegiada dentro do governo do Estado para daí querer fazer por decreto? Por que não passa pela representatividade da Assembleia Legislativa? Porque nós não temos essas informações privilegiadas? Será que é por isso? Qual é a urgência de um projeto que não impacta em absolutamente nada dentro de um momento de pandemia, que é o que nós estamos passando? Por que esse projeto está sendo discutido agora, no momento em que nós estamos em sessões virtuais? Por que esse projeto não deixa para ser colocado quando a gente estiver presencialmente? Qual é a importância desse projeto agora? Ele não vai criar emprego, ele não vai ajudar na pandemia, ele não traz absolutamente nada. Então, eu queria saber qual é a urgência desse projeto. Outra coisa, essa logomarca. O que é essa logomarca? Ontem o secretário falou, porque é a logomarca, porque é uma continuidade, porque é isso, porque é aquilo. Gente, pelo amor de Deus, que logomarca é essa? O governador do Estado está gastando um monte de dinheiro com publicidade, ele quer deixar mais uma marca registrada dele nos distritos turísticos do Estado? Então, sabe, são coisas que me deixam profundamente preocupadas. Ontem eu dei o exemplo que eu tenho aqui, na minha região, um conglomerado turístico, que é o Parque Hopi Hari, o Parque Aquático Wet n Wild, tem o Outlet, tem o shopping lá, o Serra Azul, tem um hotel ali do lado, tudo iniciativa privada. Quem é que não fez a sua parte? Governo do Estado. Porque o acesso, para quem vai para aqueles locais ali, para aqueles parques, para o outlet, o acesso é indecente. É indecente. E quem é o responsável pelo acesso? Governo do Estado de São Paulo. Quer dizer, fomento. O projeto vai em fomentar parcerias público-privadas. Ontem a deputada Janaína Pascoal falou, o que
O que impede de fazer tudo isso sem esse projeto? O quê? Qual é o empecilho que hoje o Estado de São Paulo tem de fazer tudo que esse projeto está colocando aqui sem a existência dele? Só tem uma coisa: fazer tudo por decreto e a tal da logomarca. Ou seja, o governo do Estado de São Paulo, ele não está preocupado com o turismo. Ele está preocupado em fazer tudo por decreto e usando a sua logomarca. E, mais uma vez, a Assembleia Legislativa vai dar esse cheque em branco para o governo do Estado, para ele fazer do jeito que ele quer, porque desde que nós começamos com as sessões virtuais, é só isso que eu tenho visto. O governo do Estado de São Paulo não quer que volte, né, as nossas sessões presenciais, porque ele está passando goela abaixo todos os projetos que muitas vezes nem necessidade tem, nem urgência tem, através do sistema virtual, onde ninguém põe muito a cara, ninguém se expõe muito, e quando está presencial, a exposição é outra. Então, eu pergunto, até quando nós vamos ficar aqui, deixando o seu governador do Estado fazendo o que ele quer com o Estado de São Paulo, e nós aqui de idiotas, né, sem poder representar quem nos colocou aí dentro da Assembleia de São Paulo? Olha, eu estou muito aborrecida com essa situação, eu estou muito triste com essa situação absurda, porque esse projeto, para mim, é o fim da picada, é o fim. É realmente pegar todo o nosso trabalho, toda a nossa responsabilidade e jogar no lixo. Porque eu não vejo urgência, eu não consigo enxergar um ponto nesse projeto que mostre a urgência, que mostre o fato de nós estarmos aqui perdendo tempo em discutir esse projeto absurdo, sem conteúdo, sem nada. Ele não apresenta nada, a não ser que o governo do Estado quer fazer mais uma vez por decreto e a sua logomarca. Então, eu peço que dessa vez, né, porque todas as outras vezes passou tudo, o governo do Estado está um rolo compressor. Todo mundo fala, mas chega na hora de votar, todo mundo aceita. Será que mais uma vez vai ser aceito um projeto indecente como esse? Será que nós vamos ter que ficar aqui mais uma vez engolindo uma coisa dessa? Olha, sinceramente, não foi para isso que eu me candidatei, não foi para isso que eu estou aqui trabalhando, que nem louca, sabe? Não vou à Assembleia Legislativa porque estou aqui no interior trabalhando que nem louca, para a gente poder assistir uma barbaridade dessa e vai passar. Quem é que vai colocar a mão na consciência? Quando? Olha, eu só gostaria de deixar aqui a minha indignação, mais uma vez, deixar aqui que eu sou absolutamente contra esse projeto, sem pé nem cabeça, um projeto que não tem conteúdo, que não tem objetivo, que não tem absolutamente nada, e está aqui, neste momento de pandemia. Então, eu agradeço a paciência dos colegas, mas, mais uma vez, não é possível que a gente permita que uma coisa dessa possa passar dentro da Assembleia Legislativa. Muito obrigada. Obrigado, deputada Valéria Bolsonaro. Com a palavra, a deputada Isa Pena. Opa. Tá sem vídeo, deputada Isa. Oi. Não. Aí sim, agora tá com vídeo, deputada. Eu mesma não estou me vendo, mas tudo bem. É o ônus desse momento que a gente está vivendo, né? Você consegue me ouvir direito? Com qualidade, presidente? Muito bem, de imagem e som, deputada. Tá bom. Presidente, eu quero me somar aqui a essa indignação que foi colocada. Bom, assim, essa indignação, mas me surpreende a surpresa, eu acho, porque a prefeitura do João Dória já foi uma
veio um pacote com 10 projetos, e cada um desses projetos tinha 2 páginas, falando sobre ativos públicos da cidade extremamente estratégicos, e agora ele está reproduzindo esse modelo em um momento como esse que a gente está vivendo. Ele está reproduzindo esse mesmo modelo no governo do Estado. Me choca ver que a vontade ela é tanta, né? Ou seja, a pressão do empresariado é tanta, incide tanto sobre o governo, que nós não tenhamos votado nessa casa até agora o auxílio emergencial, que foi um projeto que eu apresentei, mas que poderia ser apresentado de qualquer outra forma pelo próprio governo, que é uma complementação do auxílio emergencial nacional, já que o custo de vida em São Paulo é muito superior do que o resto do país. Enfim, a gente sabe que já tem medidas aprovadas nesse sentido, mas era necessário a gente ter uma política, né, adequada aos custos de uma vida digna na cidade de São Paulo. E a gente vê as prioridades, né? As prioridades do governador que, bom, que é o empresariado, que é o interesse da especulação imobiliária, que é o interesse de, né, na tentativa, ou na verdade, sob um falso discurso de desburocratização, na verdade, o que se abre margem, né, isso no direito público todo mundo sabe, é para contratações e você comprometer parte do patrimônio público com um projeto e uma parceria que não tem que se submeter a quase nenhuma regra, que não tem que se submeter a fiscalizações periódicas, enfim. Então, assim, é temerário a aprovação desse projeto. Quero dizer que, nesse momento ainda, era uma coisa que eu não esperava do governador João Dória. Acho que não é à toa que o governador vem aparecendo enfraquecido nas pesquisas eleitorais. Acho que o governador João Dória está enfraquecido porque, apesar, né, do mérito que teve nesse contexto de pandemia, as pessoas até então viram o resultado da sua gestão. Quem vive na cidade de São Paulo, na Zona Leste, sabe como está o Parque do Carmo, sabe aqui como foi feito o processo referente ao ginásio, ao estádio do Pacaembu, enfim, e que, na verdade, no final das contas, acabou não surtindo os frutos, né? Não surtindo o lucro para o Estado que o governador João Dória tanto argumentava. Então, mas assim, isso numa discussão em tempos normais, né? Estamos no meio de uma pandemia, estamos aí no momento em que a nossa preocupação ela deve ser com o pós-pandemia, que eu quero dizer, lá na frente mesmo, né? Como é que a gente vai lidar com o nível de desemprego que já está finalizando, né? Como é que a gente vai lidar com as transformações no mercado de trabalho, né? Na economia, enfim. Essa Assembleia Legislativa, ela tem a tarefa, eu diria, de aprovar um pacote de medidas sociais de acolhimento aos cidadãos do Estado de São Paulo. E a gente vê o contrário. A gente vê justamente um governador preocupado em ampliar as possibilidades e a margem de negociação com o empresariado, né, que é o setor do qual ele pertence. O governador João Dória, não à toa, é fundador da LIDE, que é um dos grupos empresariais mais importantes do país. Colocou colegas de trabalho para gerir conselhos públicos, como, por exemplo, o Conselho Municipal de Desestatização, lá atrás, na prefeitura. Então, apesar de não me surpreender, me espanta, assim, um momento, porque até então me parecia que o governador estava, pela motivação que estava tendo compromisso com a prioridade do enfrentamento à pandemia. E a aprovação desse projeto de lei hoje significa
significa que tem coisas que superam essa prioridade para o governador, haja vista a quantidade de projetos de lei apresentados não apenas por mim, tá? Mas por vários colegas aqui. E é muito espantoso, assim, eu acompanho política, né? Acompanhei a Câmara Municipal durante algum tempo, acompanhei também já o Congresso Nacional, e é espantoso a dificuldade que a gente tem para aprovar, não só na Assembleia, mas para ter a sanção do governador em projetos que são tão fundamentais para o Estado de São Paulo, inclusive referentes à própria pandemia. Não sou só eu, né? Vários colegas aqui apresentaram projetos excelentes. E a gente precisa começar a entender que cada vez mais as pessoas assistem a gente, fiscalizam a política, há uma democratização do acesso à informação e à desinformação também, né, com a internet, mas e esse tipo de política não se sustenta mais. As pessoas, elas estão querendo se engajar. Então, presidente, eu agradeço pelo tempo e quero dizer aos meus colegas, quero pedir aos meus colegas apoio, porque no final do dia de hoje a gente vai aprovar, a gente vai discutir um projeto de lei muito importante, que é sobre as policiais civis gestantes, que tem uma realidade que é gravíssima de precarização do exercício da sua profissão. Então, eu peço a atenção, peço a generosidade dos colegas, não comigo, mas com essas profissionais. Muito obrigada, presidente. Obrigado, deputada Isa Pena. Com a palavra, o deputado Adalberto Freitas. Bom dia, presidente. Bom dia a todos aí os colegas que estão aí nessa sessão plenária. Cumprimento Vossa Excelência, presidente Carlos Pinatário, pela grande condução dos trabalhos. Também quero agradecer aí o líder, nosso líder Vinícius Camarinha, pela importante reunião que teve hoje pela manhã para poder discutir a respeito desse projeto de lei. E agradecer também ontem a participação do secretário de Turismo, senhor Vinícius Lemertz, que brilhantemente colocou a situação desse projeto de lei, que com certeza vai nos ajudar aí para frente, aí, assim que nós saímos dessa questão da pandemia, que vai trazer um problema muito complicado, economicamente falando, seria uma alternativa para que alguns municípios, né, possam ter aí uma outra opção, né, para poder se recuperar financeiramente. Como todos sabem, eu sou morador da região de Itupeva, né? Falo com propriedade sobre ali aquela região, que moro há algum tempo ali, sou de lá, minha família é de lá também, e você sabe que lá, exatamente em Itupeva, existem 2 parques temáticos lá, que são famosos, que as pessoas acabam frequentando muito aquela região lá, e eu entendi muito bem o que o secretário falou ontem, apesar que alguns colegas que me antecederam aí, eu acho que talvez tenha entendido de uma forma diferente, né? Mas eu entendo que se a iniciativa privada consegue colocar aí equipamentos como esse, que atrai turistas para a cidade, obviamente com a ajuda do governo, com o incentivo do governo, com o incentivo de empresários que possam participar, com certeza nós teríamos uma condição melhor de estar levando para a população entretenimento, lugares para as pessoas visitarem, e isso trará aí para a nossa região ali da região de Itupeva um ganho a mais na questão turística. Isso nós estamos ali na nossa região, nós somos vizinhos de Jundiaí, de Indaiatuba, Cabiúva, Itu, Valinho, Vinhedos, Campinas, né? É uma região grande ali que a gente tem ali um envolvimento com as pessoas e a gente sabe da importância que esse projeto poderá levar para a nossa região. Então, desde já, declaro o meu apoio a esse importante projeto do governo, né, que tem certeza que nos ajudará muito no futuro na questão da questão econômica. A única coisa, presidente, que eu peço, eu tive aí 3 emendas minhas que foram rejeitadas, eu gostaria de pedir a atenção para ver se haveria uma possibilidade de colocarmos, porque o senhor e alguns colegas aqui da casa sabem que uma das bandeiras do meu mandato é a questão das pessoas com deficiência, PCDs, né? E eu trabalho muito e houve aí, eu precisaria talvez um ajuste aí para nós colocarmos aí a questão da acessibilidade também nesse projeto de lei.
Nós sabemos que, para isso, nós temos uma lei que é de 2015, que é a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E nessa lei, ela já indica para que pessoas que possuam deficiência também participem de todas as questões como uma pessoa normal participa, inclusive na questão de turismo, né? Então, o turismo tem que ser acessível também para a pessoa com deficiência e complementando também a questão do selo de acessibilidade, que também essa pessoa com deficiência teria condições de participar, de estar junto com as pessoas, como nós, né, certo? Inclusive, quero agradecer ao deputado Teonilo Barba, que ontem fez menção a essas minhas emendas, e eu gostaria, presidente, haver essa possibilidade da inclusão dessas nossas emendas. Era só isso, quero agradecer a todos. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, deputado Adalberto Freitas. Próximo orador inscrito, o deputado Alex da Madureira. Bom dia, presidente. Muito obrigado pela oportunidade aqui de poder estar falando sobre esse projeto de lei importantíssimo do nosso Estado de São Paulo. Eu estou ouvindo desde o início das discussões desse projeto e fico, às vezes, assustado com algumas coisas que a gente ouve, e eu fico até me perguntando se eu estou vivendo em outro planeta, ou se eu estou vivendo em outro estado, ou se eu estou vivendo em outro universo, né? Porque nós estamos discutindo aqui criação de distritos turísticos no Estado de São Paulo, para poder dar a possibilidade de fomentar em algumas regiões do nosso estado, que são vocacionadas para o turismo, trazer condições para que haja investimento privado. Ninguém está falando aqui de investimento público para a criação desses distritos turísticos. É para permitir que as empresas brasileiras, empresas estrangeiras, tenham incentivos para poderem investir em cidades, em regiões, em equipamentos turísticos que o Estado de São Paulo tem tantos e estão, infelizmente, sem as prefeituras e sem o Estado ter condições de gastar o recurso com o turismo, permitindo com que a iniciativa privada possa fazer tais investimentos. E eu vou citar aqui que, desde o início, eu tenho que agradecer muito nós termos um secretário como o secretário Vinícius Nunes, aqui no Estado de São Paulo, ex-ministro de Turismo, com vasta experiência nessa área, já foi presidente da Embratur, já passou por tantos lugares e deixou sua marca por onde passou. E vindo para o Estado de São Paulo, um estado que tem vocação para o turismo em tantas áreas, seja no litoral, seja com águas termais, seja com águas medicinais, seja com lugares de turismo ecológico, turismo comercial e tantas outras áreas que São Paulo tem de vocação turística. E nós começamos uma discussão e conversando sobre a região de Itupeva, que a deputada Valéria Bolsonaro citou aqui agora há pouco, que é uma região que tem uma vocação turística. E realmente, deputada Valéria, ali teve muito investimento privado ali naquela região, dos parques que ali tem, dos condomínios que ali tem, do shopping que ali tem, do outlet que tem ali na Bandeirantes. Foi o primeiro grande outlet do estado de São Paulo e do Brasil, foi instalado ali aos pés da rodovia dos Bandeirantes. Mas o que acontece? Hoje, se você olhar ali, por exemplo, o parque o Hop Hari, o White Wild e outros parques que poderiam haver ali, eles não têm incentivo nenhum hoje para que venham se instalar naquela região. Aquela região é vocacionada para o turismo, e ali seria um dos distritos turísticos do estado de São Paulo, com certeza. Né? E nós estamos discutindo isso desde 2019. A criação de condições para que empresas possam investir no turismo no estado de São Paulo, tirando esse peso do Estado. O Estado não tem que fazer turismo nessa condição, eu estou querendo dizer.
de investimentos na área de turismo. Esse investimento tem que ser atraído da iniciativa privada. E esse projeto vai dar condições para que isso aconteça. E essa importância, por exemplo, da criação de uma marca. Nós estamos falando aqui de criar uma marca. Quando o empresário quer fazer qualquer tipo de investimento, ele faz investimento numa marca que seja rentável, que traga resultado, que traga geração de emprego, mas que traga renda também, não só para quem trabalha, mas para o próprio empresariado. Essa é a lei do mercado. Agora, se nós temos uma marca forte, se nós temos uma marca pujante, atraímos, sim, investimento externo para poder investir no turismo do estado de São Paulo. Essa região, por exemplo, a região ali de Itupeva, quando eu digo Itupeva, estou falando de algumas cidades da região, como Jundiaí, Louveira, Vinhedo, né? É uma região ali. E nessa região, com vocação turística de tantos e tantos anos, só para vocês saberem, que alguns dos deputados aqui podem não saber, nós já tivemos a intenção de grandes parques termais, de grandes parques de atrações virem, por exemplo, dos Estados Unidos. Universal, a própria Disney, já estiveram ali na região para escolher o lugar de implantar os parques. Mas não vem viabilidade econômica hoje para poder fazer isso, se não tiver algum incentivo. É muito mais caro, às vezes, investir no Brasil, por conta da nossa carga tributária e por conta de todos os problemas que nós já temos, que são problemas estruturais internos que nós temos que discutir e continuar discutindo isso no âmbito nacional, mas também eles preferem, muitas vezes, investir em outros países, investir no próprio território deles, do que investir no Brasil. Então, nós temos que criar cada vez mais condições para atrair esses investimentos internacionais, para que eles possam, sim, investir no Brasil, gerando emprego, gerando renda e gerando oportunidade. Nós, paulistas, sabemos disso. São Paulo tem uma vocação e uma fama de povo trabalhador. Aqui, ninguém aceita assistencialismo barato. As pessoas querem oportunidade de emprego, as pessoas querem trabalhar, as pessoas querem gerar renda, dignidade. É isso que nós estamos devolvendo para o setor do turismo, a possibilidade de terem investimento nessa área. Uma área que sofreu tanto nessa pandemia, mas que também mostrou que o turismo interno, o turismo local, é muito favorável. O estado de São Paulo hoje tem condições de atender a população, não só do estado, mas de todo o Brasil e até de fora do Brasil. Nós precisamos, sim, criar condições para que isso aconteça. E esse projeto, ele veio para isso. O secretário Vinícius Lumet está pensando nesse projeto desde 2019, quando assumiu a pasta. E hoje nós temos a oportunidade de votar esse projeto aqui, de aprovarmos esse projeto e criar condições para que sejam, sim, implantados distritos turísticos no estado de São Paulo. Distritos turísticos. Vou te dar outro exemplo. Deputada Edna Macedo, eu estou te vendo aqui, está muito linda hoje, está muito elegante hoje a deputada Edna Macedo. Região de Olímpia, que é uma região que cresceu sozinha para o turismo. Começou ali com um parque de piscinas, de atrações com água, e, de repente, um boom. Hoje são mais de 2.500 quartos de apartamento de hotel ofertados na cidade de Olímpia e na região. É uma região vocacionada, mas tem incentivo hoje para que possa cada vez mais crescer? Nós precisamos criar condições para que outras regiões sejam igual à região de Itupeva, sejam igual à região de Olímpia e possam crescer. Mas, para isso, nós temos que aprovar esse projeto hoje, aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, para criar condições de que possamos, sim, criar distritos turísticos no estado de São Paulo e possamos dar condições a esses municípios que se organizem e formem ali o seu grupo para poder fazer os distritos turísticos acontecerem no estado. Muito obrigado, presidente. Essa é a minha fala. Votarei sim nesse projeto
com a minha consciência tranquila. Obrigado, que é o deputado. melhor que nós estamos fazendo para o setor de turismo. Obrigado, deputado Alex. Com a palavra, o deputado César. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem, senhor presidente? Muito bem, deputado César. Faço das palavras do meu nobre colega Alex, parece que nós estamos em outro país, outro estado. Se faz, se não faz é porque não fez. Se faz é porque está agindo errado, não vai dar certo. O pessimismo, né? De um governo que acredita no futuro, do governo que acredita que quando a pandemia passar, o Estado vai renascer de novo a sua economia. Eu quero dizer para vocês, voltando a Itupeva, que tem uma entrada indecente, conforme a deputada falou, lá em Itupeva começou com o Shopping Azul, e foi chegando o Indy, Hop Harry, Outlet, uma entrada que eles falam que é indecente. Todo mundo tem lucro lá, lucro avantajado. Se fosse hoje o distrito que o governador quer instalar, o distrito turístico, o investimento seria da iniciativa privada e o governo ajudaria com essa entrada que a Bolsonaro disse que é indecente. O governador teria feito uma entrada lá com um distrito hoje turístico. Seria melhorado muito aquela entrada com esse projeto que nós vamos aprovar, que eu vou votar. Há pouco tempo atrás, aqui em Santana de Parnaíba, apareceu um investimento de quase 3 bilhões de reais. Se tivesse esse distrito turístico, nós teríamos aprovado isso aí em Parnaíba. Por quê? Era do lado do Rodoanel e precisava fazer retornos. Olha, um investimento de quase 3 bilhões. Se houvesse o distrito turístico, eu tenho certeza que o governador do estado de São Paulo investiria ali 15 milhões para fazer esse retorno, para fazer a entrada da Anhanguera. Se houvesse o distrito turístico, que vocês não querem votar. Então, a gente às vezes pensa assim, nós estamos no estado de São Paulo ou não? Nós precisamos apoiar iniciativas como essa. O turismo traz muitos dólares para São Paulo. Eu lembro quando o Beto Carreiro foi para Santa Catarina, ele tentou achar espaço aqui e não achou. Foi parar em Santa Catarina. São Paulo perde muito recurso. E nós, da Assembleia, precisamos dar um exemplo para o Brasil, criando esse distrito turístico, que vai não só trazer divisas financeiras para nós, como vai incentivar o turismo aqui, como está o Hop Harry lá hoje abandonado por conta dessa entrada aí, que foi mal feita por eles, não foi o governo, não. Mesmo assim, eles faturam lá, sim, porque senão o Outlet não estaria lá, o shopping não estaria lá. Então, o que eu quero pedir para vocês, deputados, que pensem um pouco. O governador manda um projeto, não é bom. Se o governador não manda, é porque não mandou. Se o governador não incentiva, é porque ele não incentivou. Então, ficam com as mãos atadas e esperando cair do céu um projeto que venha solucionar todas as cabeças dos deputados, porque cada um tem uma ideia. Não dá para o governador atender todos nós. Bem que eu queria, né? Nós acabamos de perder um investimento agora de 2 bilhões 680 milhões de reais. A Capex queria fazer aqui a cidade das diversões, em Parnaíba, na divisa do Rodoanel. Se nós tivéssemos esse distrito, teria sido feito. Veja, Santana de Parnaíba perdeu. Sabe quanto dava de ISS? 40 milhões por ano para a nossa cidade. E nós não conseguimos. Mas se tivesse votado o distrito turístico, nós tínhamos conseguido. Então, eu peço para vocês, deputados, pensarem bem, olhar a situação das cidades. Olha, o projeto é bom, o projeto é muito bom, não tem nenhum pensamento escuso por trás disso, não existe favorecimento de ninguém, existe um incentivo para que a iniciativa privada invista. Se a iniciativa privada vai investir 100 milhões,
pode contar que o governador faz a sua parte também, porque traz receita, traz arrecadação, traz emprego que nós precisamos, seja lá o governador vindo ou não, vai gerar emprego, é isso que nós temos que ver, vai gerar economia, vai gerar dinheiro. Nós precisamos pensar na população como um todo, não pensar na cabeça de cada deputado. Eu vi aí a Isapena falar do Pacaembu, gente. Olha, Pacaembu é da Prefeitura Municipal do Estado de São Paulo, não tem nada a ver com o governador. Eu vi falar em sistema de loteamento, coisas assim que não existem no projeto. O projeto é claro e simples, é um projeto de distrito turístico, vai beneficiar as cidades que estiverem nesse distrito. Falo isso porque nós perdemos. Santana de Parnaíba perdeu, porque se a Assembleia o governador tivesse mandado esse projeto e ele passado, nós tínhamos hoje uma arrecadação de 40 milhões de ISS aqui, que foi embora, porque no Rodoanel não pode fazer isso, não pode fazer a ponte, não pode fazer o retorno, e o governador ali, com um distrito turístico, iria fazer. Porque são 3 bilhões, você gasta 20 milhões num viaduto, você não vai trazer essa receita? Vai. É isso que eu queria dizer a vocês, deputados, que são esclarecidos mais do que eu, que têm uma mente mais aberta e que não tem nada escuso nesse projeto. A Marinha explicou muito bem, agora o Alex de Madureira deu outra explicação muito bem, e eu estou indo junto com eles pedir para vocês, votem que isso vai dar certo. Um abraço, uma boa tarde a todos, que Deus abençoe. Obrigado, deputado César. Não havendo mais oradores inscritos, está encerrada a discussão. O líder do governo, o deputado Vinícius Camarinha, pediu para que a gente encerrasse a discussão hoje, e ele tem aí amanhã, depois, até terça-feira, para ver se acata as emendas, o substitutivo. Então, gostaria de pedir, se tiver anuência de todos os líderes, para que a gente possa levantar a presente sessão. Se alguém for contra o levantamento, que eu peço que se inscreva no chat. Alguém é contra o levantamento? Não tem uma questão de ordem, deputada Janaína Pascoal. Pois não, deputada. Está me ouvindo, presidente? Muito bem, deputada. Obrigada, cumprimento Vossa Excelência, todos os colegas. Presidente, só para tirar uma dúvida, nós não votaríamos hoje também a homenagem ao prefeito Bruno Covas? Já ontem nós votamos a urgência, deputada Janaína, e ela é conclusiva na comissão, e já foi votada na comissão hoje, às 10 horas da manhã. Já encerramos essa... Assim. Bom, nós vamos levantar a sessão. Senhoras e senhores deputados, nos termos do artigo 100, inciso 1º do Regimento Interno, combinado com o artigo 2º, inciso 2, da linha A do ato da mesa número 16 de 2021, convoco Vossa Excelência para uma sessão extraordinária, realizar-se-á às 15 horas de hoje, às 15 horas em ambiente virtual, com a finalidade de ser apreciada a seguinte ordem do dia. Projeto de Lei 146 de 2020, Projeto de Lei 119 de 2021, Projeto de Lei 584 de 2016, Projeto de Lei 631 de 2020. Está levantada a presente sessão.